A deputada Adriana Ventura queixou-se na tribuna da Câmara da inação do Congresso Nacional frente aos absurdos que vêm sendo cometidos pelo governo Lula, enquanto os parlamentares ainda parecem aproveitar seu recesso estendido. A deputada apontou: a última semana nos trouxe vários incômodos, muitos incômodos, além de todos os que já estavam acontecendo neste governo. O que vemos é a repetição de várias coisas que já aconteceram, um erro e repetições de coisas que são terríveis, como, por exemplo, o uso da máquina pública para interesses particulares. A deputada mencionou a proposta de enviar o dinheiro dos brasileiros para ditaduras amigas do PT e também a indicação de esposas de ministros para tribunais de contas. Adriana Ventura disse: isso é uma aberração. Como é que um órgão como um tribunal de contas, que serve para fiscalizar o executivo e que deveria ser técnico, fica à mercê de indicação política? Isso é um nepotismo vergonhoso. Estão fazendo malabarismo jurídico para explicar o que é indecente. Adriana Ventura escancarou a omissão do Congresso Nacional, dizendo: não tem cabimento indicar esposas de ministros para órgãos, não só por conta do privilégio de salários poupudos até os 75 anos, mas também pela vergonha do ato em si. No mínimo, há um conflito de interesses absurdo aí. E eu fico realmente incomodada que este Congresso não tome uma atitude em relação a isso. A deputada pediu aos colegas que questionem: que país estamos deixando para as próximas gerações? Que oportunidades estamos deixando para os mais pobres? Adriana Ventura pediu: então, vamos sair do discurso fácil e vamos mostrar a que viemos. O governo de Lula já entra no 3º mês sem qualquer fiscalização efetiva por parte do parlamento, que mal se reuniu até o momento, embora a posse dos novos parlamentares já tenha ocorrido há mais de um mês. O requerimento de uma CPMI para investigar os atos do dia 8 de janeiro já tem as assinaturas de mais de 1/3 da Câmara e do Senado, mas a CPMI ainda não foi instalada porque o Congresso precisaria se reunir para isso, e isso ainda não ocorreu. Ao mesmo tempo, centenas de presos políticos permanecem presos há quase 2 meses, sem individualização de condutas nem respeito ao devido processo legal. As violações a direitos não são recentes. Nos últimos anos, a liberdade de culto foi duramente restringida no Brasil, assim como diversas outras liberdades, em especial a liberdade de expressão, que é a base de qualquer democracia. As pessoas viram seus direitos de ir e vir, de trabalhar, de se expressar, de se informar e de se manifestar, entre outros, serem suprimidos. Cidadãos e empresas são perseguidos em inquéritos secretos e sofrem com medidas abusivas como prisões, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e até mesmo confisco de propriedade, tudo sob o olhar complacente do Congresso Nacional. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator, em evidente censura direcionada a pessoas e empresas específicas. Há mais de 20 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes utilizando o QR Code que está visível na tela ou use o código PIX ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigada, senhor presidente.
Caros colegas, a última semana nos trouxe vários incômodos, né? Muitos incômodos, além de todos que estavam acontecendo já nesse governo. E o que a gente vê é a repetição de várias coisas que já aconteceram, né? Um erro e repetições de coisas que são terríveis, como, por exemplo, o uso da máquina pública para interesses particulares. Então, máquina pública, presidente Lula, não é propriedade particular. Aliás, quero fazer um adendo aqui. Eu fico vendo essa tentativa de envio de dinheiro e de recurso público para ditaduras vizinhas, que aconteceu já com o BNDES, o uso da máquina pública, né? Querem repetir de novo, eu já falei disso. Agora, o que a gente está vendo é um aparelhamento geral. E o exemplo claro da semana passada foi o quê? A vergonhosa indicação das esposas dos ministros em tribunais de conta. Isso é uma aberração. Como que a gente pega um órgão que nem um tribunal de conta, que serve para quê? Para fiscalizar o executivo. Como a gente deixa um órgão que deveria ser técnico à mercê de indicação política, um nepotismo vergonhoso, e estão fazendo malabarismo jurídico para explicar o que é indecente. Não tem cabimento indicar esposas de ministro para órgãos, não só por conta do privilégio de salário poupudo até 75 anos, mas pela vergonha do ato em si. Isso, no mínimo, há um conflito de interesse absurdo aí. E eu fico realmente incomodada que esse Congresso não tome uma atitude. Nós aprovamos na CCJ o ano passado, e eu tive a honra de ser relatora, a PEC 329, que trata da reforma do Tribunal de Contas. Precisamos realmente abrir essa comissão especial para reformar tribunais de contas, porque é uma vergonha o que acontece lá. Inclusive, estou coletando assinaturas e convido a todos os parlamentares para assinar, para acabar com esse nepotismo, com essas indicações em tribunais de contas, porque realmente isso é uma vergonha para o nosso país. E eu fico pensando, até quando a gente vai ser, além do país da impunidade, onde a gente vê um monte de bandido solto, ocupando cargo público, né? Agora a regra para ocupar cargo público é ser condenado ou ex-condenado. Até quando a gente vai ser o país de privilégio, onde o mais pobre sustenta a elite, né? O mais pobre, que fingem que defendem, fica sustentando o privilégio, seja de esposa de ministro, seja de cabide de empresa. Que país estamos deixando para as próximas gerações? Que oportunidade estamos deixando para os mais pobres? Então, vamos sair do discurso fácil e vamos mostrar que viemos. Esse é o meu pedido. Obrigada, senhor presidente. Senhora presidente, demais colegas deputados, hoje eu estou particularmente feliz, porque, deputado Luiz Felipe, o amor venceu o ódio. Estamos em uma distopia sonhada, onde o sonho do brasileiro médio é pagar mais imposto. Eu estou vendo deputados da esquerda irem a outra tribuna defender aumento de imposto. Todos felizes, como se nascêssemos. Meu filho, com o que você sonha? Ah, mamãe, quando crescer quero pagar mais imposto. Um Estado glutão, um leviatã insaciável, que come recursos como porcos. O Estado não gera riqueza, o Estado só gera opressão. Thomas Hobbes já disse que o Estado é um mal necessário. Por que é necessário? Porque mantém a ordem das coisas, afasta o estado de guerra. Só que, no entanto, nós estamos vivendo em um estado de guerra. Nós estamos vivendo sem as menores condições mínimas de sobrevivência. Nós estamos vivendo em um verdadeiro caos, repito, numa distopia. Então só resta a Hobbes o mal. Se fosse contemporâneo, diria: o Estado é um mal, é
é um leviatã glutão, comedor de recursos, que não gera recursos e enfia a mão no bolso do trabalhador brasileiro e arranca de lá parte de sua renda e do seu sustento com impostos. Por isso eu reitero que imposto é roubo, é a forma de enfiarem a mão nos nossos bolsos. E dizem aqui, olha, aumento expressivo de R$18, só se for para comprar a famosa picanha do Lula, que eu falei ontem, que é o miojo sabor picanha. É assustador a forma que distorcem as coisas através de narrativas, laureando reputações duvidosas, levantando e colocando em pedestais criminosos. E eu ouvi nessa tribuna o colega falar do grande aumentativo que existe nesse governo. É mensalão, é petrolão, é rachadão, é tudoão. A única coisa que é é o trabalhadorzinho, que isso vai ter agora que pagar mais tributo nessa distopia absurda que é o Estado brasileiro, que se tornou uma ditadura, não um governo, um regime, eu reitero, um regime que só faz escravizar o trabalhador, escravizar a classe média. É um tremendo absurdo. Reitero, o Estado não gera riqueza, o Estado rouba, e o Estado perdulário rouba ainda mais, de forma ainda mais indecente. Não há o necessário, há apenas o mal. Thomas Hobbes, quando construiu a imagem do Leviatã, não imaginou nem no seu pior pesadelo que o Brasil, a República da Banana, iria constituir a mais severa e grotesca ditadura. Obrigado, senhora presidente. Eu peço que continue.